Livramento condicional, isso daqui é um campo fértil para pegadinha de prova. Então, vocês têm que estar muito ligados, especialmente no que se refere a provas objetivas. Prestem bastante atenção, por quê? Livramento condicional não é uma matéria tão cobrada assim. Realmente nem é tão cobrada assim, mas ela é utilizada como meio de te confundir, entendeu? E aí, se você não souber o que é livramento condicional e como ele funciona, vai ficar ruim para você, tá? Então, vamos lá. Nossos objetivos. Diferenciar suspensão condicional da pena e livramento condicional. São duas coisas diferentes. Suspensão condicional da pena ocorre antes de ser executada a pena, ou seja, na sentença, e o livramento condicional no curso da execução. Conhecer as hipóteses de concessão de livramento condicional, identificar as situações de revogação obrigatória e de revogação facultativa do benefício e responder perguntas de concurso. Eu também coloquei aqui jurisprudência atualizada e últimos informativos para vocês, tá? Então vamos lá, um caso concreto rápido. Renan Cunha, em gozo de livramento condicional, foi preso em flagrante. Veja, ele estava em gozo de livramento condicional. Foi preso em flagrante, então ele, durante o livramento condicional, praticou o fato definido como crime. Em 6/12/2016, pela prática em tese do crime previsto no 155, parágrafo 4º, incisos 1 e 4 do Código Penal, por ter subtraído do interior de consultório dentário de propriedade de Hélida Siqueira, em concurso de agentes, e mediante rompimento de obstáculo, arrombamento da porta, uma tesoura e um alicate. Uma tesoura e um alicate. Ok? Isso é importante saber, uma tesoura e um alicate. Responda. O fato narrado tem alguma relevância para o benefício de livramento condicional? Ou seja, ele estava em livramento condicional e praticou um crime de furto. Tem alguma relevância? É o que vamos ver. Se sim, qual seria essa relevância? E o que poderia ser alegado em defesa de Renan Cunha? Ok? Então a gente tem que estar aí sempre preparado para argumentar dos dois lados. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar livramento condicional de sursi. Primeiro, o livramento condicional pressupõe o cumprimento de pena. E qual o quantitativo desse cumprimento? 1/3 ou metade se reincidente em crime doloso, e 2/3 se hediondo ou equiparado a hediondo e não reincidente específico. Ele tem o período de prova que dura pelo restante da pena, e ele é concedido pelo juiz da execução, cabendo o quê? Agravo em execução. Prestem bem atenção agora no que eu vou falar. Não confundam, em hipótese alguma, livramento condicional com progressão de regime. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Progressão de regime é uma coisa, livramento condicional é outra. E é aí que mora todo o perigo. Porque as perguntas vão empurrar você para essa confusão entre progressão e livramento condicional. Veja só, progressão de regime. O apenado sai do regime fechado para o semiaberto. Ele continua cumprindo pena? Sim. Sai do regime semiaberto para o aberto. Continua cumprindo pena? Sim. E no livramento condicional? Obteve o livramento condicional, continua cumprindo pena? Não, porque ele agora está livre. Livre sob condições, mas ele está livre. Ele estará, sim, sujeito a quê? A uma prova. Ele estará sujeito a condições. Se o período da prova, que perdura pelo restante da pena, for cumprido sem que nenhuma violação seja cometida, a pena estará, então, extinta. Mas não houve cumprimento da pena, certo? Ele conseguiu o livramento condicional, ele observou as condições impostas para ficar livre, e então, obedecendo a essas condições, ele verá, então, a sua pena extinta, não cumprida. Extinta. Na progressão de regime, o apenado continua cumprindo a pena. No caso do semiaberto, ele vai para a colônia agrícola ou industrial, e no caso do regime aberto, ele vai para a casa do albergado, certo?
Então, ele continua cumprindo pena. E o sursi? Qual é a diferença do livramento para o sursi? No sursi, o condenado ele não chega nem a botar o pé no estabelecimento penal. Ele não começa a cumprir a pena. Então, veja só. Teria algum sentido eu dizer que a suspensão condicional da pena ou o sursi penal vai perdurar pelo restante da pena? Não, porque não tem restante. Ele não cumpriu pena nenhuma. Se ele não cumpriu pena nenhuma, não teria sentido colocar o período de prova atrelado à pena, porque ele não cumpriu pena, nem chegou a começar. Então, o período de prova é fixado no sursi penal entre 2 e 4 anos. Na sentença. Em regra, é concedido na sentença. E contra a sentença cabe o quê? Apelação. Perfeito? Previsão do livramento condicional na LEP. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, veja que não é o juiz da condenação, é o da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o MP e o Conselho Penitenciário. Então, o livramento condicional tem previsão na LEP. Veja, outra coisa que é importante é que a gente tem um ouvido que capta muita informação de filme americano e acaba que reproduz. Eu estou na condicional. Não existe na condicional. Estou no condicional, porque é o livramento, tá? Então, a suspensão condicional da pena é uma coisa. Quem está em suspensão condicional da pena até pode falar que está na condicional. Mas quem sai do presídio, quem deixa a pena lá suspensa, tá? Então, ele na verdade não está tendo essa pena suspensa, né? Ele está em livramento condicional. Quem está em livramento sob uma condição está no livramento. Então, a gente costuma ouvir no filme o quê? A minha condicional. Cuidado com isso para você não se confundir. É o livramento condicional. Agora, a LEP fez remissões ao CP, ao artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Veja, então não é a pessoa que praticou um crime de menor potencial ofensivo, tá? É apenas aquele que foi condenado a PPL, pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos, desde que, primeiro, cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Gravem essas frações. 1/3. Quando eu falo de 1/6, eu estou falando de quê? Progressão de regime. Progressão. E aí você tem outras frações e tal. No livramento, você começa com 1/3. Mas veja, livramento, a pessoa estará livre. Livre, ela pode fazer o que ela quiser, exceto aquilo que viola as condições impostas. Tá? Então, tirando as condições, a pessoa está livre. Ela não precisa retornar para a casa do albergado, por exemplo. Não precisa ir para a colônia. Não, ela está em casa. Nem a tornozeleira, de repente, ela vai estar submetida a usar. Pode ser. Vamos lá. Cumprida mais de 1/3. 2. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, veja, o reincidente em crime doloso pode ter livramento condicional? Pode. Reincidente em crime doloso pode ter livramento. Só que a fração é maior. É de metade da pena. Se ele cumpre a metade da pena, pode ser liberto condicionalmente. E 3. Comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Esse 3 aí é criticável, tá? Esse 3 é criticável. Tudo bem com relação ao comprovado comportamento satisfatório, ótimo, durante a execução da pena. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, ótimo. Agora, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto é criticável e a gente vai ver mais
coisas desse tipo aqui, que são resquícios ainda da época em que o Código Penal e o Código de Processo Penal foi redigido e até reformado, né? Aqui está falando da Lei 7.209 de 84, que foi quem fez a reforma no Código Penal. 4. Tenha reparado, esse é importante, olha, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Então não é um oba-oba. Não é um oba-oba. Ah, livramento condicional. Não, peraí. Ó, você tem que ter cumprido a pena, você tem que ter demonstrado bom comportamento, você tem que estar apto a um trabalho honesto e você tem que ter reparado o dano que você causou. Não é oba-oba. Entendeu? Às vezes as pessoas aí, o leigo pega e fala, ah, qualquer coisa está na rua, não sei o quê. Não é dessa maneira também. 5. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Veja, existe uma hipótese em que o livramento condicional não é possível. Qual hipótese é essa? Reincidente em crime hediondo e equiparado. O reincidente em crime hediondo e equiparado a hediondo não tem livramento condicional. Ok? É a única hipótese em que não tem livramento condicional. Primeira hipótese, 1/3. É aquele que é primário. Segunda hipótese, metade. Qual é o que vai obter livramento condicional com metade da pena? É o reincidente em crime doloso. E 2/3. É aquele que cometeu o crime hediondo, mas não é reincidente. Porque se for reincidente, não tem livramento condicional. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Tá? Aí eu chamo a atenção para vocês para um vídeo que está lá no canal também, que é o seguinte. Teve uma decisão recente do STJ, no sentido de que o exame criminológico pode ser feito por psicólogo. Qual a relevância disso? Explico. O exame criminológico aqui não está falando exame criminológico, tá? Mas no Código de Processo Penal nós tínhamos, pelo menos expressamente, o exame criminológico. Isso foi revogado. Não temos mais. Porém, ficou lá a comissão técnica. A comissão técnica permanece no Código de Processo Penal. Quem compõe a comissão técnica? Psiquiatra, psicólogo, assistente social. Não me lembro se tem mais alguém, mas esses 3 com certeza tem. O Conselho Federal de Psicologia disse que o psicólogo não poderia assinar o exame criminológico. O CFP, Conselho Federal de Psicologia, diz que o psicólogo não poderia assinar o exame criminológico. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública dizendo que esta matéria não poderia ser tratada por resolução do CFP, mas por lei. E essa ação civil pública foi julgada procedente, então a resolução do CFP caiu. A resolução do CFP caindo, então, o psicólogo passou a fazer o quê? Assinar o laudo criminológico, o exame criminológico, para permitir ao juiz conhecer da periculosidade ou não do apenado e, assim, conceder determinado benefício, ok? Depois vocês dão uma olhadinha lá, o vídeo está lá explicando melhor. O que nós temos aqui no Código Penal? Voltando no caput. O juiz poderá conceder livramento condicional ao apenado, a pena privativa de honra, desde que são requisitos. Gente, requisito é o que vem antes. Condição é o quê? Evento futuro e incerto. Isso vocês aprenderam na aula de Direito Civil, não é? Condição é evento futuro e incerto. O termo é evento futuro e certo. Pois bem, no CPP, nós temos uma redação equivocada, que diz o quê? O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, até aí tudo bem, desde que se verifiquem as condições seguintes. Não são condições. São o quê? Requisitos. Ah, Roberto, peraí, é muita
Muito preciosismo. Não, não é preciosismo, porque a condição é o que o apenado terá que observar depois do livramento. Entendeu? O livramento é condicional porque as condições deverão ser observadas. Não é porque, se observadas algumas condições já anteriores, já passadas, ele terá direito ao livramento condicional. Não. O que é passado e que já existe é o quê? Requisito. Quais os requisitos para o deferimento desse benefício? Aqueles que nós já vimos. Um terço, metade, 2/3, aptidão para o trabalho, bom comportamento, reparação, perfeito. Tem a reparação do dano. Então, esses são o quê? Os requisitos. Cumpridos esses requisitos, então o apenado poderá ser posto em liberdade condicional. Em livramento condicional, melhor dizendo. Então, por isso que aqui no CPP não seriam condições. A redação está um pouco equivocada. Mas vamos lá. Veja que tem alguma coisa que está fora de ordem aqui no Código de Processo Penal. Cumprimento de mais da metade da pena ou mais de 3/4 se reincidente o sentenciado. Isso daí está fora. Porque isso daqui é de 77, tá vendo? Olha a data aqui. Então isso aqui foi tacitamente revogado. Né? O cumprimento de mais da metade da pena. É o cumprimento de 1/3. A metade da pena é se ele for reincidente. Aqui ainda estava com a fração de 3/4. Esquece isso, porque o que vale é o que está na LEP. Aqui, ó. Mais de 1/3 se o condenado não for reincidente e mais da metade se ele for reincidente em crime doloso. Cuidado, então, com a redação do CPP. Foi tacitamente aí revogado. Ausência ou cessação de periculosidade, e aí você vai ter lá a comissão técnica, o psicólogo pode assinar, conforme eu já expliquei para vocês. 3. Bom comportamento durante a vida carcerária, é o diretor do estabelecimento que vai atestar isso. Aí o 4, novamente criticável, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Não tem por que existir isso daí, mas assim foi redigida a lei. 5. Reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. Ok? Então, essas são as, entre aspas, condições que, na verdade, são requisitos. Soma de penas e especificações das condições. 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Então, veja, a pessoa foi condenada a 1 ano por um crime, a outro ano por outro crime e a 6 meses por outro crime. Soma isso tudo dá quanto? 2 anos e meio. Se na soma, se na unificação ele obteve mais de 2 anos, ele tem direito a quê? Ao livramento condicional. Ok? Então, 84 diz o quê? Que esse período, essa pena de 2 anos, ela é considerada no seu total, não individualmente por cada condenação. 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Está vendo? As condições estão aí. As condições serão especificadas onde? Na sentença que defere aí, que concede o livramento condicional. E aí, a gente tem o cerne daquele problema que eu falei para vocês anteriormente, do porquê esses incisos não fazem o menor sentido. Veja, deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Então, é o juiz que vai dizer, mas olha só o parágrafo 1º. Sempre serão impostas, perdão, ao contrário, né? Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Olha a A. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Então, é sempre? Então, não é sempre, né? Como é que ali serão sempre impostas e embaixo, se for apto para o trabalho? Ora, com todas as vênias, mas o nosso legislador aí, o coleguinha do Tiririca, né, andou muito mal. Então, não é sempre, cara. Se você tem uma condicionante, se você tem o se for apto para o trabalho. E a segunda crítica, por que é que a gente precisa que o liberado condicional tenha ocupação lícita? Qual é a relevância disso? E se foi um crime sexual? Isso foi um crime de trânsito?
Qual a relevância que tem? Percebe? Então não era para ser sempre. Se o delito tiver natureza patrimonial, aí sim, obter ocupação lícita. Mas se for um crime ambiental, qual a relevância que tem? Ele tem ocupação lícita. Percebe? Como não tem nada a ver, a gente está trazendo para o Instituto da Execução Penal um preconceito do direito material, que penaliza com maior gravidade os crimes patrimoniais. E na hora da execução, esquece que existem os outros crimes, pensa que só existe crime patrimonial. E aí, esse cara, tendo ocupação lícita, ele não voltaria a delinquir, o que é uma grande bobagem, porque o ter ocupação lícita ou não ter, não é determinante para ninguém cometer crime. Certo? Pelo menos, não os crimes de natureza patrimonial. Mas está aí, gravem, porque cai na prova. Tá? B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Então, veja, o B e o C, tudo bem, podia ser sempre. Olha, sempre que a gente tiver um liberado condicional, esse liberado vai ter que comunicar a sua ocupação e não vai poder sair do território, se mudar do território sem a prévia autorização. Isso aí sempre. Agora, olha o parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Aí caberia aquela A. Obter ocupação lícita, se fosse o caso de ele ter cometido o crime por não ter ocupação lícita. Ok? É uma crítica que não, só entra aí para a gente comentar e falar como funciona o direito penal e processual penal. Mas na hora da prova, fiquem com a letra da lei. A última C é não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Então, se o cara mora no Rio de Janeiro, ele não pode se mudar para Niterói, sem a autorização do juízo da execução. Poderão ainda ser impostos ao liberado condicional, entre outras obrigações, a seguinte. A. Não mudar de residência. A obrigatória é não mudar da comarca. Porém, o juiz pode determinar que ele não mude de casa. Ó, você vai continuar morando aí. Para você sair daí, você vai ter que me comunicar. E também a autoridade incumbida da observação cautelar e da proteção. Certo? 2. Recolher-se à habitação em hora fixada. Perfeito. Por quê? Porque existem crimes que são cometidos em horas mais propícias para aquele tipo de crime. Né? Então, de repente, se ele foi flagrado à noite, madrugada, cometendo alguma coisa, né, típica desse horário, digamos assim. Olha, de madrugada você tem que estar em casa. Perfeito. Agora, quem comete um crime de lavagem de dinheiro, qual a relevância de se recolher a habitação em hora fixada? O cara que comete crime digital, crime pela internet, qual a relevância disso? Percebe? A gente tem que olhar também com esses olhos aí. E não frequentar determinados lugares. Certo? Vamos lá. Artigo 133 da lei. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca, se ele puder residir fora da comarca, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juiz do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Então, vai lá um comunicado. Olha, ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Niterói. Então, vai um comunicado, vai uma cópia da sentença para Niterói. Certo? 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Vai se mudar para Niterói, a primeira coisa que você vai fazer lá é procurar a autoridade responsável por lhe fiscalizar. Ok? Lhe observar de forma cautelar e de te proteger, né? Considerando aí que ele vai ter uma proteção estatal. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão o juízo da execução para as providências cabíveis. O que quer dizer isso? Ele requereu o livramento condicional, mas esse livramento foi denegado. Então ele faz o quê? Agravo em execução. Esse agravo é provido e a sentença denegatória é o quê? Reformada. O que era uma sentença denegatória de livramento condicional passa a ser uma sentença que defere
que defere o livramento condicional. A pergunta é, o acórdão pode especificar as condições? Não. O desembargador ou a turma não irá especificar essas condições. Olha, CPP 721. Reformada a sentença negatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância a fim de que determine quem? O juiz da primeira instância as condições que devem ou que devam ser impostas ao liberando. Então, quem determina as condições é sempre o juiz de primeiro grau. Reformou a decisão, baixa, e agora, Sua Excelência, o juiz de primeiro grau, o juiz da VEP, vai fazer o quê? Ele vai determinar quais são as condições a serem observadas. Voltando para a LEP. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Artigo 137. Olha esse artigo 137, gente, eu não sei não, mas quem escreveu esse inciso primeiro deve ter passado um talco diferente naquele dia nas axilas e ficou meio doidão. Olha o que está escrito, vê se você não vai concordar comigo. A cerimônia do livramento condicional. A cerimônia do livramento condicional. Estamos aqui reunidos para fazer o livramento condicional do nosso condenado aqui. Olha que lindo. Será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando o seguinte, olha o inciso primeiro. A sentença será lida ao liberando. Vai chamar o liberando, vou ler aqui um negocinho para você. Na presença dos demais condenados. Então, todo mundo ali, né, sentadinho em torno da cela, cada um com uma cadeirinha, né? Ou na sua própria rede, tanto faz. Por quem? Por quem? Pelo presidente do Conselho Penitenciário. Pô, é importante, né? Mas acontece que o presidente não pôde ir. Aí o que ele faz? Ou membro, por ele designado, porque ele não pôde ir, então ele vai. Olha, eu não vou poder ir lá, não, na cela, ler a sentença para o preso que está sendo liberado. Vai lá você para mim. Aí a pessoa designada pelo presidente do conselho vai lá. Mas, se nem o presidente puder e nem o membro por ele puder, designado por ele também puder, quem é que vai? O juiz. Tava doidão, não tava não? Tava doidão. Pelo amor de Deus, gente. Quando que o juiz vai ser a última opção? Quando? Presidente do conselho, ou por membro por ele designado, ou na falta. Olha, na falta de alguém melhor, aí o juiz. Cara, uma assertiva dessa na prova, cara, mata 90% da galera, que ninguém vai escrever isso. Mas tá lá na lei. Então, lembrem-se desse absurdo. Então, vamos lá. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Porque lembra que na sentença o juiz vai determinar? E se isso for reformado no segundo grau, os autos baixam para o juiz determinar quais são as condições? Essas condições têm que ser lidas para o liberando, tá? Para ver se ele aceita ou não. E pode ser que o juiz determine uma condição para ele que ele não queira cumprir. Ou para ele, ou ele ache impossível de cumprir, de repente, né? Então, beleza. Se ele aceitar, aí tudo bem. De tudo em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Outro resquício aí de preconceito contra o apenado. Por que se não souber ou não puder escrever? Ora, por alguém a seu rogo, se não puder escrever. Ponto. Por quê? Normalmente o apenado é alguém que não sabe escrever. Né? Roberto, mas aí não tinha que estar escrito? Se só estivesse escrito não puder escrever, já era suficiente. Por que ele não pode escrever? Porque não tem a mão. Mas por que ele não pode escrever? Porque está hemiplégico. Mas por que ele não pode escrever? Porque ele não sabe escrever. Não saber escrever é uma explicação também para o não poder. Porém, a lei, lá em 1941, quando foi escrita,
carregava esse ranço aí, desse preconceito de que quem ia para a penitenciária era quem? Era o pobre, era o iletrado, né? Enfim. Cópia desse termo será remetida ao juiz da execução. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Então, ele vai receber uma caderneta. A caderneta conterá a identificação do liberado, b, o texto impresso do presente capítulo, c, as condições impostas. Olha o parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. LEP. Artigo 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de 1. Fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. 2. Proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação previsto nos artigos 143 e 144 dessa lei. Então você vai observar o quê? Que o livramento condicional, ele tem essa tentativa de reinserção do liberado na sociedade. Então, o patronato, o conselho da comunidade, ele vai tentar, ele vai ajudar, vai tanto proteger o beneficiário, como ele vai também orientar como ele deve se portar, como ele deve fazer para cumprir essas obrigações aí. Em especial, o quê? Encontrar trabalho honesto, ocupação honesta. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas no artigo 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese de revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Veja, o livramento condicional, ele, como eu disse no início, não é um oba-oba, não é uma festa. O liberado, ele tem que cumprir todos aqueles requisitos que a gente já falou antes. Então, né, pegou, cumpri aqui 1/3 do livramento condicional. Não é isso não. Livramento condicional, ele requer que não tenha periculosidade, que você tenha tido bom comportamento, que você tenha reparado o dano. Não é só o cumprimento de 1/3 da pena, ou de metade, ou de 2/3. Não é só isso. Você tem que ter reparado o dano, tem que ter bom comportamento, tem que ter um exame aí dizendo que a sua periculosidade cessou. Porém, essa confiança depositada no liberado é condicional, certo? Porque se não fosse condicional, seria só livramento. É condicional. E se ele não observar as condições, aquelas que eu já mostrei para vocês e outras que vierem a ser impostas, ele poderá ter esse livramento revogado. Então, ou ele cumpre as condições, ou o livramento é revogado. Se o que aconteceu foi uma falha tolerável, digamos assim, o juiz pode até não revogar, mas ele vai ter que fazer o quê? Parágrafo único do 140. Ele vai ter que chamar o liberado, dar uma advertência nele e agravar as condições. Certo? Então, por exemplo, olha, você tem uma condição de se recolher às 10 horas da noite na sua residência. Aquele órgão lá responsável por fiscalizar o encontra às 11 horas num bar. Isso é grave? É porque ele está violando uma condição. Mas é tão grave a ponto de voltá-lo para a cadeia? Talvez não. Então, o que se pode fazer? Olha, fulano, você não faça mais isso porque tem uma condição de que você não pode estar fora de casa após as 10. A partir de agora, a partir das 9, você esteja em casa. Agravou as condições. É uma opção que o juiz tem se ele não quiser revogar o livramento condicional e retornar com o apenado para penitenciário. Revogação do livramento, artigo 86 do Código Penal. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser
condenado a PPL em sentença irrecorrível. A pessoa está em gozo do livramento condicional. Só que ela foi condenada. Qual era o período de prova? Olha, eu estava condenado a 30 anos, cumpri um terço. Um terço é quanto? 10. Faltam quantos? 20. No curso desses 20 anos, fui condenado de novo. Pergunta: essa condenação vai revogar o livramento quando? No segundo grau? No STJ ou no STF? Não sei. Porque se para prender não precisa mais do trânsito, por que aqui precisaria? Por crime... Agora, veja só. Ele foi condenado. Eu estava condenado a 30, cumpri 10. Com 10 tive o quê? Livramento condicional. Tem 20 anos ainda como período de prova no meu livramento condicional. Aí, crime... Veja só, fui condenado. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: essa condenação, nesses 20 anos do período de prova, se refere a um crime praticado quando? Antes da minha primeira condenação, depois da minha condenação, antes do período de prova, depois do período de prova, antes do livramento, depois, quando que o crime aconteceu? Porque o que o artigo está falando aqui é que a sentença ocorreu. Tá vendo? Ó? Revoga-se o livramento se o liberado vem a ser o quê? Condenado. Não é revoga-se o livramento se o liberado vem a praticar, vem a cometer. Não. É se ele vem a ser condenado. Mas essa condenação é referente a um crime que aconteceu em que tempo? Percebe a situação? Complicado. Aí os incisos explicam. Primeiro, por crime cometido durante a vigência do benefício. Ou seja, eu tinha 30 anos para cumpri 10. Livramento condicional. Saí da cadeia, quando botei o pé na rua, fiz o quê? Cometi outro crime. Vou ter o livramento condicional suspenso? Pode ser. Agora, se esse crime tiver a sentença irrecorrível, aí eu tenho uma consequência. Essa consequência é diferente. 2. Por crime anterior, observado o artigo 84. O artigo 84 é o que manda somar as penas para o fim do livramento condicional. Então, veja, fui liberado condicionalmente. Durante a minha liberação, durante o meu período de prova, fui condenado. Só que eu fui condenado por um crime lá de trás. É uma coisa. Fui condenado por um crime depois, que eu cometi depois do livramento. A consequência é diferente. Vamos ver? Revogação facultativa. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir aquele negócio que eu falei, olha. Era para estar em casa às 10, 11 horas foi flagrado no bar. Pode revogar. Deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes ou for irrecorrivelmente condenado. Olha, irrecorrivelmente. O que é irrecorrível? Ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Então, aqui a revogação é o quê? Facultativo. O juiz pode revogar ou não. Em que caso? Se ele descumprir alguma condição, ou se ele for condenado irrecorrivelmente por multa ou PRD. Revogação facultativa. Efeitos da revogação. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Então, ó, se revogou, meu amigo, você vai cumprir o resto na cadeia. Salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo que esteve solto condenado. Esta é a consequência diferente. Qual é a consequência diferente? A consequência é a seguinte. Revogado o livramento, veja, não poderá ser novamente concedido. Então, não tem mais livramento condicional. E, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao benefício. Ou seja, se eu fui condenado durante o livramento condicional por um crime anterior ao livramento condicional,
o tempo que eu fiquei em livramento é computado na pena. Mas, se eu fui condenado durante o livramento por um crime que eu cometi durante o livramento, esse tempo de livramento não é computado na pena. Voltando ao exemplo. Tinha 30 anos para cumprir. Cumpri 10. No 11º ano, no 15º ano, ou melhor, 5 anos depois de liberado, melhor dizendo, que é o termo da lei, 5 anos depois de liberado, eu cometo um crime. Se eu cometo um crime durante o livramento condicional, e esse crime vem a gerar uma sentença condenatória irrecorrível, esses 5 anos aqui, o que vai acontecer com eles? Vão para a lata do lixo. Quanto tempo eu tenho para cumprir ainda? 20, porque se eu peguei 30 e cumpri 10, eu ainda tenho 20. Situação é diferente se eu tinha 30 para cumprir, cumpri 10. No 5º ano do livramento, ou seja, 15 anos, né? No 5º ano do livramento, eu sou condenado por um crime que eu cometi antes de ser liberado. O que acontece com esses 5 anos? São computados na pena. Quanto tempo falta para eu cumprir? 15. Ok? Porque aquele crime pelo qual eu fui condenado, eu cometi antes do livramento condicional. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo do cumprimento de pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento, olha aí, a soma do tempo das duas penas. O que é isso? Estava condenado a 30, cumpri 10, saí, fiquei 5, fui condenado. Então eu tenho 15 para cumprir, não é? Só que nesses 15 aqui, eu vou somar a condenação daqui do meio. Então, se eu peguei mais 4, eu vou ter mais 19. Nesses 19, eu vou considerar um outro prazo para um novo livramento. Ô, Roberto, mas você não disse que não dava? Sim, não dava na outra hipótese, em que ele cometeu o crime durante o livramento. Nessa hipótese, você soma de novo as penas, unifica as penas e faz um novo cálculo para o novo livramento condicional. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo que esteve solto ou liberado, e tampouco se considerará em relação à mesma pena novo livramento. Então, se ele descumprir uma condição e o juiz for com a pena pesada, com a caneta ali, né, mais cruel, está lascado. Porque o tempo que ele ficou fora, ele perdeu, ele vai ter que cumprir aquilo, e ele não vai poder ter outro livramento condicional. Se for por outro motivo, que descumprimento de obrigação, não conseguiu trabalho, alguma coisa assim. Leve. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do MP mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido liberado. O juiz de ofício, a requerimento do MP, da Defensoria ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do 137 dessa lei. Perdão. Indicados no inciso 1º do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3 dos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão. Olha que coisa, isso aqui é interessantíssimo. Não estou falando agora de condenação e nem de revogação. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá o quê? Ordenar a sua prisão. Estou falando de condenação? Não. Estou falando de revogação? Não. Ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Esse é o caso do Renan Cunha. Ele estava em livramento e foi preso fazendo o quê? Furtando lá uma tesoura e um alicate. Não teve condenação. Por que o juiz mandou prender?
Roberto, mas isso aí não ofende o princípio da inércia. Isso daí não ofende o princípio acusatório. Como é que pode? Uai, então quer dizer que a pessoa pega, é flagrada lá, fazendo qualquer coisa, o juiz manda prender direto assim, acusação! Gente, ele já é um apenado. Ele já estava cumprindo pena. O juiz não está mandando prender por causa do fato da infração penal que ele praticou. Não é essa infração penal praticada pelo liberado que está motivando a prisão dele. A prisão dele é motivada por quem? Pelo título lá de trás. Pela sentença condenatória transitada em julgado, que agora nem sei se precisa mais, né? O mau comportamento do camarada já está apenado. Ele já está apenado. Então, essa prisão aqui não pode ser vista como o quê? Violação ao princípio da inocência, não pode ser vista como violação ao princípio da inércia, não pode ser visto como violação ao princípio acusatório. Por quê? Porque ele já é um condenado. Ele é um condenado que praticou uma infração. E olha o que o juiz vai fazer, ele suspende o curso do livramento. Ele não está mais em livramento condicional. Ora, se ele não está mais em livramento condicional, ele voltou a quê? Ao cumprimento da pena. Agora, a revogação do livramento ficará dependendo de quê? Da decisão final. Então, peraí, o juiz vai pegar e falar assim, vem cá, então quer dizer que aquele liberado lá está praticando furto, foi pego em flagrante, está na delegacia, manda ele para o penitenciário. Pode mandar. Manda lá, pode, vou suspender aqui, vamos com calma decidir o que a gente vai fazer. Possível, perfeitamente. 146. O juiz de ofício, a requerimento interessado no Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo de livramento sem revogação. Olha aí! Olha a brecha. Olha a brecha. Fui condenado a 30, cumpri 10, faltam 20. Com 19 anos na rua, eu sou pego praticando roubo. Pergunto para vocês, faltava quanto para minha pena ser extinta? 1 aninho, mais 1 aninho e eu não ia ter nenhum problema. Só que dei mole, fui praticar um roubo com 19 anos, faltando 1 ano para extinguir minha pena, pratiquei roubo. Aí o que o juiz faz? Opa, vem cá. Prende. Pode prender. Liberado condicional. Pode prender. Vê aí, Ministério Público, o que a gente faz com essa figura aqui? Com esse comédia aqui? Pergunto para vocês. Judiciário é rápido, é muito rápido ou é extraordinariamente rápido? Será, NRA, será que em 1 ano isso se julga? Não, né? Faltava 1 ano só, né? É capaz de acontecer o quê? Passar o período de prova e eu não ser julgado pelo roubo. E aí o que acontece? A minha pena lá daquele primeiro crime que eu peguei 30 anos, ela é extinta. 89 do Código Penal. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. E aí, gente, sabe o que vai acontecer? O cara passou 19 anos livre, cometeu um roubo no último ano. Ele vai ficar esperando lá, guardadinho, vai ser julgado, muito provavelmente vai ser condenado e vai perder o livramento. Vai ter que cumprir os 19 anos, mais a pena do outro roubo. Ok? Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. É o artigo 90 do Código Penal. Tranquilo? Prestem muita atenção a essa súmula.
A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Então, o preso pode ter cometido falta grave. Qual é o prazo para ele obter livramento condicional? 1/3, metade, 2/3. A falta grave não interrompe esse prazo. É 1/3 do cumprimento da pena. 1/3. Interrompe o prazo para quê? Progressão de regime. Para a progressão de regime, a falta grave interrompe o prazo. Para o livramento condicional, por ausência de previsão legal, a falta grave não interrompe o prazo. Então, se eu comecei a cumprir a pena hoje, com 1/3 de cumprimento de pena, ou metade, ou 2/3, o que vai acontecer? Eu poderei obter o livramento condicional, observados os requisitos do livramento condicional, que eu já passei para vocês no início. Quando vocês forem dormir hoje à noite, vocês repitam em voz alta. A falta grave não interrompe o prazo por obtenção de livramento condicional. Repitam no mínimo 3 vezes. A falta grave não interrompe o prazo por obtenção de livramento condicional. Segunda vez. Terceira vez. A falta grave não interrompe o prazo por obtenção de livramento condicional. Isso cai assustadoramente, dizendo que a falta grave interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Mentira. Interrompe para a progressão do regime. Informativo do dia 6 de abril. Olha, recentíssimo, hein? Recentíssimo. A alteração da database para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Recentíssimo. Alteração da database para a concessão de novos benefícios executórios. Não se pode modificar a database. Qual é a database? É essa daqui. Ah, mas acontece que a gente alterou essa database por conta disso, por conta daquilo. Não tem. Não encontra respaldo legal. Recomendo fortemente que vocês leiam o recurso especial 1.557.461 a respeito desse assunto. Tá? Outro, esse é um pouquinho... Como você quer que eu tirei? Isso nem o número eu consegui anotar, cara. De novo, 1.557.461. 461. Formativo 621, 6 de abril. Tá? Vamos lá. Outro, esse é um pouquinho mais antigo, de 2015. Livramento condicional no crime de associação para o tráfico. O condenado por associação para o tráfico, caso não seja reincidente específico, olha, caso não seja reincidente específico, porque se for, não tem livramento condicional para ele. Deve cumprir 2/3 da pena para fazer jus ao livramento condicional. Isso porque a própria Lei 11.343, no parágrafo único do 44, prevê requisito objetivo específico para a concessão do livramento condicional ao delito de associação para o tráfico. Então, vou logo direto aqui, ó. Ressalte que o lapso temporal do cumprimento de pena por obtenção de livramento quanto ao delito independe da análise do caráter hediondo do crime. Certo? Então, não é porque seja hediondo ou não, é uma previsão específica da Lei 11.343. Qual a fração? 2/3. Associação para o tráfico, sempre 2/3, porque é uma previsão específica. Qual o número da lei? 11.343, a lei de drogas. Vamos lá, esse também de 2015, ó. Formativo 561, direito penal, influência da reincidência no cálculo de benefícios no decorrer da execução penal. Na definição do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Certo? Então, por algum motivo, a pessoa foi condenada de novo,
Mas nessa segunda não foi reconhecida a reincidência. Não sei por quê. Ah, então ele não é reincidente? É isso que está escrito aí, no informativo 561. Ó. Na definição do requisito objetivo para a concessão do livramento, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas, ainda que a agravante de reincidência não tenha sido reconhecida pelo juiz sentenciante. Ok? Ah, eu sou primário 2 vezes. Isso não existe. É primário, depois é reincidência. Se você cumpriu a pena foi extinta, houve o período de depuração, aí beleza, volta a ser primário. Agora, 2 sentenças condenatórias, uma seguida da outra, você não pode ser primário. Obviamente, na segunda você já é reincidente. E aí, se não houve essa declaração, o juiz da VEP, no momento em que ele for deliberar a respeito do livramento condicional, ele não vai considerar o que está na sentença quanto a ser primário ou não. Ele vai ver, não. Embora não esteja na sentença a primariedade, ou melhor, embora esteja na sentença primariedade, mas primário ele não é. Ele é reincidente. Se ele é reincidente, qual é a fração? Metade. Não é um terço. Tá? Questões objetivas. Sobre o livramento condicional. Agora, olha. É vedada a concessão do livramento condicional para o preso que cumpre pena em regime fechado, sob pena de incorrer em progressão por salto. E aí, certo ou errado? Certo, errado, e qual a pegadinha? Gente, o que tem a ver progressão com livramento? Não falei que são coisas diferentes? Botou livramento, botou progressão, risca, tá errado. B. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, o descumprimento das condições do livramento condicional pode ser aferido após o término do período de prova? Não, porque após o período de prova não existem mais o quê? Condições, certo? As condições só existem durante o período de prova. Errado também. C. O lapso temporal para o livramento condicional, no caso de reincidente, é de 2/3 da pena? 2/3 para o reincidente? Quais foram as frações que eu passei para vocês? 1/3, metade e 2/3. Para o primário é 1/3, para o reincidente metade, para o crime hediondo e equiparado 2/3. Reincidente em crime hediondo não tem. D. É vedada a revogação do livramento condicional por crime cometido antes do período de prova. É vedada a revogação? Não. É vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo. E aí? É essa, né? Muito bem. Resposta, letra E. Vamos lá. A súmula... Olha essa. A súmula vinculante 26 do STF dispõe que, para efeito de livramento condicional no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Certo ou errado? A súmula vinculante 26 trata de quê? Progressão de regime. Estou falando para vocês? Gente, progressão de regime e livramento condicional são figurinha marcada. Então a súmula está falando de quê? Progressão de regime. Não tem nada a ver com livramento condicional. A assertiva está errada. No crime de associação para o tráfico, para fazer jus ao livramento condicional, o condenado deve cumprir quanto, gente? 2/3, não é isso? Caso seja reincidente ou caso não seja reincidente? Caso não seja, então, letra D. Porque se ele for reincidente, ele nem tem. Vamos lá. Sobre o livramento condicional, é correto afirmar que a.
O preso não reincidente, condenado a uma pena por crime comum e outra por crime hediondo, deve cumprir 1/6 da primeira, mais metade da segunda, como requisito objetivo para o livramento. 1/6 é requisito de quê? Progressão de regime. Está vendo? Toda hora, misturando livramento com progressão. B. A comutação de pena é incompatível com o cumprimento de pena em livramento condicional. Eu falei disso em algum momento? C. O sistema progressivo de cumprimento... Progressivo? Para por aí. D. É possível a revogação do livramento condicional em virtude de condenação por crime cometido antes de sua vigência. É possível? É possível. E o lapso temporal para o reincidente específico em crime hediondo, reincidente específico em crime hediondo? Está fora. Letra D. Ok? Os efeitos genéricos e específicos da condenação criminal são automáticos. Não são automáticos. Sendo, pois, despicientes suas declarações da sentença, de forma alguma a sentença tem que declarar esses efeitos. B. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Tá certo isso? Texto literal da lei, não é? Letra B. Não é requisito para obtenção do livramento condicional. Não é. Então, prestem atenção no não. Cumprimento de mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo ou assemelhado. É requisito? Então, lá não podemos marcar, porque isso é requisito. Pagamento da pena de multa. Falei que era? Em nenhum momento. C. Reparação do dano, salvo impossibilidade de o fazer. Reparação do dano, sim. D. Cumprimento de mais de 1/3 da pena se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Sim. E cumprimento de mais da metade se for reincidente em crime doloso. Logo, o que sobrou, o único que eu não falei, pagamento de pena de multa. Gente, muito obrigado. Então, qual seria a consequência? Ele não praticou um crime durante a vigência do livramento condicional? Então ele poderia ser preso. Depois de preso, ele poderia ser, sendo condenado por sentença irrecorrível, ele poderia estar sujeito a quê? A revogação do livramento. E a revogação do livramento faria com que ele perdesse o tempo do período de prova. Esse tempo do período de prova não seria computado na pena e ele não poderia ter outro livramento condicional. Certo? Deixa eu voltar lá para eu lembrar quais foram as perguntas que a gente fez. Mas o juiz, ele pode... Se sim, quais? Está aqui. Não, o juiz ele vai revogar. Ele tem que revogar porque é obrigatório. Se ele cometeu crime, é revogação obrigatória. Ele só pode revogar, fica facultado revogar ou não, se for PRD, multa ou PRD, se ele for condenado a pena de multa ou a pena restritiva de direitos, ou se ele violar alguma das obrigações, alguma das condições. Aí o juiz pode revogar ou não. Mas no caso de sentença irrecorrível, o juiz tem que revogar. Mesmo aqui com o princípio da bagatela? Pois é, mas aí é o que vem a pergunta que vem em seguida. O que poderia ser alegado em defesa de Renan Cunha? O princípio da bagatela. Porque aí seria fato típico formal, mas não seria fato típico material, o que afastaria então o crime, e afastando o crime, afastaria também a revogação obrigatória. Mas veja, poderia ainda assim o juiz revogar, entendeu? Porque ele certamente que, deve ter violado alguma das condições, muito provavelmente, não deve ter conseguido ocupação lícita, por exemplo, por isso que estava furtando. Então o juiz pode revogar, ainda que não seja reconhecido o crime. Pô, tanta coisa para furtar, cara. Pois é, mas aí entra a bagatela. Mas tem aquele artigo que você tinha falado, que é facultado ao juiz prender. Da prisão, né? Então, vamos lá. É o 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a prisão. Veja, o juiz não está condenando. Ele não está condenando pelo furto aqui do Renan Cunha.
Ele está pegando, está olhando para o Renan e falou, ó, já que você está furtando, você vai ficar preso. Mas você vai ficar preso por quê? Pela sua condenação lá de trás. É essa condenação que está te levando agora de volta ao cumprimento de pena, e aí aquela pena é que vai te deixar preso. Até que, aqui ó, até que nós cheguemos a uma decisão final. Essa decisão final pode ser pela bagatela, e aí o juiz pode agravar as condições, pode revogar o livramento condicional, mas tudo vai depender de quê? Do caso concreto. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.